E aí, tá me ouvindo? Tô sim. Que o negócio tá horrível aqui. Então vamos lá. Na hora que você quiser, você que manda. Ah, então a gente não vai esperar a galera entrar, né? Melhor. Vamos conversando aí. Quem for chegando, a gente vai batendo um papo, né? Beleza. A gente podia apresentar um pouco o projeto enquanto a galera vai Uhum. chegando, né? Como que Pronto. surgiu, elas e os esportes. E aí, à medida que o pessoal for aparecendo, a gente vai discutindo, né? Ó, o Rubens aí, nosso primeiro fã. É, Valeu, Rubens, chegou. pelas dicas e pelo incentivo. Você começa ou eu começo? Você que manda aí. Pode começar. Então, falar um pouquinho do que é o Elas e os Esportes, né? É um projeto que a gente já está conversando há algum tempinho e finalmente tiramos do papel, né? Nós, como jornalistas e jornalistas que gostamos de esporte, decidimos conversar um pouco sobre, não só o futebol, mas, como o nome diz, esportes no geral, né? Sobre a ótica feminina. E aí a nossa intenção é fazer não só as lives, mas ter podcast, depois mais pra frente, quem sabe, vídeo. E sempre trazendo os atletas da região, né? Conversando com eles para mostrar as dificuldades, a batalha diária deles. E aí vocês É, vão seguindo a gente, vão acompanhando, que vem coisa boa por aí. pois é. Ó, E aí a Rubens gente, aí, valeu. como todo mundo. Na realidade, assim, a gente já começou há um tempo atrás, né? Não é de agora. Até Sim, esses dias sim. alguém estava perguntando se a gente tinha começado agora, né, nisso. Então, não, a Uhum. gente não começou agora, já é uma coisa que, além da paixão por esportes, a gente também já trabalhou, já trabalhava com isso, né? Eu, particularmente, eu era repórter de Isso. pista na minha cidade, já fui Sim. plantonista, e aí a gente vai aprimorando a coisa. E esse foi um projeto, acho Uhum. que deu o pontapé inicial para a gente mostrar também que no Vale do São Francisco tem pessoas que entendem, né? Não é só a notícia em si, né? O policial, a política. O Sim. esporte também tem bons representantes. E aí a Uhum. É gente vai verdade. começar então Pronto, pode ir. hoje. Vamos lá. Vamos começar então a nossa live. A gente vai falar. Primeiro vamos falar sobre o jogo que vai acontecer Sim, sim. amanhã, né? Temos o jogo entre Isso. Sport e Salgueiro. E é um jogo super aguardado porque já teve uma final, né, do Campeonato Pernambucano. Sim. E aí a galera sempre Sim, fica nessa sim. expectativa de como é que vai ser, até porque não tá muito fácil, né? A arbitragem tem cometido erros muito, né, assim, grotescos, Sempre até contra os times diria. do interior, né? Curiosamente, Pois sempre é. contra os Ninguém entende o times que que considerados acontece, né? pequenos, né? Fica Mas vamos parecendo até torcer, né? Quem marcação. sabe o Salgueiro surpreenda, né? Fora de casa. Salgueiro aí que está É, eliminado da Copa do Nordeste agora e tem o foco nessa semifinal e na Série D, né? Vamos ver se dá um gás aí essa final. Quem sabe pois chegar é. na final dê um gás. E engraçado que esse Mas jogo do vamos torcer. esporte contra o Salgueiro, ele pode registrar o maior recorde de público lá na Ilha do Retiro Sim, do ano. Então é sim, sim. uma meta que eu acho super interessante, porque a gente às vezes não via tanta gente do interior indo para esses jogos. E agora a gente vê, inclusive quando o Salgueiro começou, né, a engatar mesmo, em 2013 mais ou menos, você via a galera de Recife usando blusas do Carcará e a galera torcendo, Sim, né, por um clube do interior que estava despontando. E a mesma coisa acontece com sim, o sim. Juazeirense aqui. É verdade, é verdade. A Juazeirense, ela começou de forma tímida, né? Aquela rivalidade com o Juazeiro, né? Muitos dizem que o Juazeiro acabou por causa da Juazeirense e a Juazeirense aí se consolidou por muitos anos como a terceira força do baiano. Esse ano deu errado o planejamento, caiu cedo, mas tem a Série D ainda para disputar, né? Já estão treinando para isso, mas é bom que os times do interior estão sempre chegando, né? Por mais que falte um título aí, o Pernambucano, se eu não me engano, é o único campeonato que nenhum time do interior ganhou até hoje. Até Tem porque a mais de 20 federação não anos. ajuda, né? A federação Né? não ajuda. Afogados que eu diga, né? Infelizmente. Nosso querido Pedro Manta aí viu na pele. É verdade, né? A Pedro gente pode Manta. até falar disso porque essa questão dos árbitros, ela tem chamado muita atenção. Inclusive o árbitro, eu estava dando uma Sim. olhada, é o mesmo árbitro que em 2017 apitou o empate, se não me engano, foi da semifinal entre Sport e Salgueiro. É o mesmo árbitro. E Sim, ele já sim. vem sendo criticado por conta dessa arbitragem, né, equivocada que ele tem. E aí você fica se perguntando, como é que acontece? Que qualidade é essa que esses árbitros têm? Como é que eles fazem esse, Então,
né, a renovação, porque tem que ter, né, todos os anos um tipo de, eu não diria capacitação, mas um curso, né, uma renovação, porque... Sim, e acima de tudo, eles também não têm uma punição, né? Eles erram e continua. Tipo, ficam lá, não tem nenhuma um afastamento e tal. Tipo, você errar, você pode continuar errando e prejudicando os times e nada vai acontecer, né? Esse é o grande problema da federação. E o VAR é uma das coisas que a gente vai discutir mais na frente, né? Dentro do Campeonato Pernambucano. Porque o VAR já está sendo utilizado em outros campeonatos e no Pernambucano não, né? Mas vamos deixar esse pontinho para daqui a pouco, né? Para não atrapalhar, atropelar os tópicos. Bom, a gente estava falando desse jogo do Salgueiro, né? Que é super importante. E aí eu estava entrando em contato com uma amiga lá de Salgueiro, que é a Liliane. E ela é radialista, é da mesma época que eu, no rádio. E aí a gente conversando, aí eu perguntei para ela, né? Se tinha algum áudio do próprio técnico, que é o Sérgio China, e aí ela me mandou, e eu vou passar rapidinho aqui pra gente ouvir qual é a expectativa dele, principalmente para esse jogo, que é tão importante, né? O interior, o Salgueiro sempre chega perto, mas nunca o suficiente, né? Assim, para a critério da federação, né? Nunca é o suficiente para chegar a ser campeão estadual. Então vamos ouvir. Inclusive foi roubado naquela final que teve o VAR, né? Pois é, logo na estreia do VAR. Aquilo ali foi muito... Dentro de casa, ainda por cima, né? A gente não pôde nem... Mas... Nesse dia, inclusive, eu estava fazendo a cobertura. E aí o pessoal nas cabines ficava, nossa, mas foi, não foi? Você fica até sem saber, porque a posição das câmeras realmente não estava boa. Inclusive, anteriormente eles tinham dito que o local não tinha um tamanho adequado para a instalação das câmeras. Mas se não tinha o tamanho adequado, por que então está lá? E aí acaba sendo uma confusão, no fim das contas, porque ninguém entendeu nada. Era para facilitar, acabou, né? Piorou complicando ainda mais, né? Bom, vamos ouvir então o Sérgio China, que é o técnico do Salgueiro, antes da viagem. A gente tem um jogo muito difícil, porque é lá, né? Contra o Sport é difícil jogar e é na Ilha do Retiro. Mas como é que você vê? O Sport teve 10, 15 dias aí sem jogos, descansando, mas tem a questão do ritmo de jogo. O que é que você acha melhor? Passar esses dias sem jogar, só treinando como o Sport ou como o Salgueiro nessa maratona de jogos? O que é que você acha que, entre aspas, dá um benefício maior? Olha, é uma discussão interessante essa que você falou, né? Porque o jogador gosta de estar jogando. Não tem como, o treinamento é importante para a evolução do atleta, para a gente corrigir eventuais erros que aconteçam no jogo, né? Mas o jogador gosta de estar jogando. Então tem a dificuldade, você frisou muito bem, de não estar tendo ritmo de jogo, mas ao mesmo tempo eles têm um acúmulo de energia que pode se transformar em qualidade no dia do jogo. A nossa equipe realmente vem de uma maratona de jogos muito desgastante. E ainda bem que nós tivemos essa semana deu para descansar e deu para fazer bons treinos, até porque a gente, como também já falei, o treinamento é para corrigir alguns erros. Nós estamos tentando corrigir alguns erros que nós tivemos nos últimos jogos para que a nossa equipe se torne uma equipe competitiva. O que vai dizer realmente se vai ser bom ou ruim vai ser sempre no final do jogo. Porque a equipe que ganha, ela sempre tem mais coisas positivas do que negativas. E nós esperamos que no final dos 90 minutos a nossa equipe possa ser feliz e possa conquistar essa condição de poder ir para a final, sabendo que é difícil, favoritismo do esporte, mas a nossa equipe sabe que tem um grupo bastante competitivo e pode ir lá surpreender o esporte. Você fez algumas mudanças no jogo contra o Ceará, você vai nessa linha, continuar mudando, ou o time que vinha sendo mais utilizado, digamos assim, é o que você prefere para enfrentar o esporte? Olha, é por isso que eu até fechei essa semana também, uma semana decisiva. A gente está com algumas dúvidas no sentido de posicionamento e estratégia de jogo, né? Não só pela mudança de atleta por atleta, não é isso. Nós precisamos ser a equipe mais competitiva, nós precisamos defender melhor e também atacar melhor, né? Fizemos bons jogos
jogos, no início, nós tivemos uma queda, alguns atletas individualmente, né, na parte técnica e até mais mental, né, o desgaste mental é muito grande, jogos em cima de jogos, e nós temos que pensar num todo, né, porque nós temos que ter opções para no decorrer da partida a gente poder mudar atletas e a equipe permanecer com nível competitivo alto e até melhorar ainda a nossa condição. Então nós estamos tirando essas dúvidas no treinamento, mas com certeza até na sexta-feira a gente já tem definido a equipe que vai começar jogando. Em relação a goleiros, você viaja apenas com 2. Você já sabe quais são os 2? Já definiu? Tem alguma dúvida? Olha, é também a dúvida que a gente tem, mas isso eu já defini, conversei até com o Gilmar e com os próprios atletas também, mas já está definido, mas eu não vou te passar, só vou te passar, ou se você vai ficar sabendo na própria sexta-feira, porque nós temos 3 grandes goleiros, né? E isso é difícil, eu falei com ele. Para mim, é a posição mais difícil que eu tenho para tomar as decisões. Por quê? Porque se eu jogar um e um vai para o banco, principalmente quando é na viagem. Quando é em casa não, eu sempre coloco os 3 goleiros em condições de estar sempre no jogo, né? É possível fazer isso. Mas os jogadores de linha não, a gente modifica, a gente muda de função ali dentro do campo, a gente leva no banco e dá essa condição de fazer uma outra função durante a partida. Mas goleiro não. Mas hoje, pelo menos, a gente está bem servido, nós temos 3 grandes goleiros e a gente vai ver qual é o goleiro que para esse jogo pode nos ajudar da melhor maneira possível. A equipe viaja na sexta-feira? Conseguimos isso com o presidente, um esforço muito grande do presidente, né, para a gente viajar 2 dias antes. A gente sabe que o desgaste da nossa viagem é muito grande. Tivemos isso no primeiro jogo, que nós tivemos um resultado negativo contra o Sport. Viajamos um dia antes, não treinamos, no outro dia nós fomos para o jogo e isso dificulta muito. Não é isso que vai fazer você ganhar ou perder, mas isso possibilita você ser mais competitivo durante a partida. E é isso que nós queremos, fazer com que o Salgueiro, como sempre tem feito nos seus jogos decisivos, seja a equipe que, desde o início da partida, busque o melhor resultado possível para o Salgueiro. Bom, tá aí. Agradecer a Liliane Alves, radialista lá da Salgueiro FM, que mandou pra gente com exclusividade esse áudio aí com o técnico do Salgueiro, o Sérgio China, antes deles irem para Recife, para esse jogo que acontece amanhã. E aí, amanhã às 4 horas na Ilha do Retiro, né? Exatamente. Ele tá otimista, né? Pode surpreender, né? Como ele disse. Jogar fora de casa contra um time grande com casa cheia é sempre difícil, mas eu acho que pode surpreender, sim, viu? Vacilou na Copa do Nordeste em alguns jogos, mas se jogar de forma focada e séria, dá pra chegar sim, viu? E não tiver nenhum obstáculo aí, né, federação? Dá pra chegar lá. Pois é, e até a gente estava falando da questão do jogo, né? Foi um recorde, 10.000 ingressos foram vendidos, assim, antecipadamente para a semifinal do Pernambucano. Então, é um número impressionante. E o marketing tá que tá, né? Você viu a matéria? Tem que aproveitar, né? Tem que trabalhar agora, né? Porque o esporte tá numa fase de recuperação, né? Caiu, busca se recuperar aí, né? Vai jogar a B. Mas quem sabe um título não dê moral, uma moral que eles estejam precisando, né, nesse momento. Mas aí se passar também tem o Náutico que vai defender, né, o título, né, o atual campeão. Então seria uma final com o Náutico, seria acho que tudo que a torcida da capital gostaria. Né? E você percebeu que o Náutico ele tem dado várias reviravoltas, né? Antigamente se dizia que o Náutico vivia de títulos, né, do passado, melhor dizendo. E agora ele está galgando espaços muito maiores, né? Vem se destacando, acho que há uns 2 anos atrás, né? Ele vem numa subida crescente. Sim, sempre batia ali na semi, eu chegava na final e vacilava. E agora está indo em busca do bi, né? Quem sabe, né? Vamos ver. Mas falando em Náutico, o Náutico que chegou à final derrotando o Afogados do nosso querido Pedro Manta, né? Pois é. E de uma forma... assim, difícil de explicar, porque aquele gol, qualquer pessoa viu que estava impedido, aquele primeiro gol. E foram duas marmeladas no jogo, né? Não foi só uma. E a arbitragem, então, pelo jeito, mas o gol se ateve a isso. Mas o gol, até a própria reação da torcida mesmo, eles demoraram a comemorar, porque é difícil, né? É difícil. É difícil, claramente impedido e validou. E acabou tirando um pouco
do foco, né? Porque o Afogados até então estava jogando de uma forma muito boa. E correr atrás de 1-0 fora de casa contra um time mais bem preparado, né? Porque a preparação do time da capital é totalmente diferente. Eu estava vendo a entrevista do Manta para o Jornal do Comércio, ele falando justamente isso, que ele jamais pode trabalhar a equipe dele para brigar por um título, porque ele tem que brigar pela folha do time, né? Que é totalmente inferior. E a gente sabe que os times do interior recebem menos suporte do que os da capital, né? Os direitos de transmissão. E assim, para o Afogado chegar lá foi uma campanha em tanto. Conseguiu a vaga na competição nacional, uma sexta colocação. Então, tá de parabéns pela campanha que fez, apesar da falha ter custado, né? Mas é bola para frente, tem tudo que se orgulhar desse campeonato 2019 que fez. Pois é, inclusive o Timbu chegar aí com 17 jogos, né, invicto nessa temporada, é uma marca expressivíssima. Acho que a galera lá do Timbu tá super animada para esse jogo. À espera, né, do finalista entre Salgueiro e Sport. Eu até arriscaria dizer que, independente de quem vá na final, acho que o Náutico vai como favorito, até por ser o atual campeão, né? É verdade. Quem sabe, mas final é final, né? É outra história, mas no papel tá tudo favorecendo o Náutico, né? Pois é, então mas... vamos falar desse VAR, né? O Sim, árbitro famoso VAR. Tão polêmico que eu nunca vi. E que eu achei que vinha para somar, mas até agora a gente não tem visto muito resultado, não. Né? Curiosamente, o pernambucano não tem auxílio do VAR, né? É um dos... O que será, né? O que você aposta aí? Por que eles não fizeram? Assim, eu acho, conhecendo a federação, assim, eu não tenho nada contra a federação, mas eu falo isso porque eu já acompanho o Campeonato Pernambucano, assim como Tamires, há muito tempo. E a gente sabe que a federação, ela tem uma gestão difícil de se explicar. E aí, investimento, né? O VAR custa dinheiro, então, um bom monte de dinheiro aí. E, a meu ver, acho que a federação não quis fazer pelos gastos que tem e o deslocamento também que seria, né? Porque para colocar só nos jogos da capital e os times do interior, como é que ficariam, né? Já não conseguem se manter também só com os jogos dos times grandes nos estádios. Imagina custear um VAR, né? Dentro de um Paulo Coelho, por exemplo. É uma realidade distante. Aqui, né? O Evandro Carvalho, que é o presidente da federação, ele disse que gira em torno de R$70 mil por partida. Sim. Então, tu já pensou aí, é um dinheiro que poderia ser investido em outras coisas, infraestrutura, que eu acho que é o ideal, já que a maioria dos estádios não tem uma boa infraestrutura para receber jogos, né? E, inclusive, é uma crescente. A maioria dos estaduais do Brasil, o uso do VAR está sendo descartado. Eu acho também que eles estão vendo com certa desconfiança se a tecnologia está ajudando real. Eu acho que ele está sendo... Está no começo ainda, ele está sendo utilizado de uma forma um pouco equivocada, né? É muito interpretativo o VAR no esporte, no futebol. Nos outros esportes ele é muito claro. No tênis, por exemplo, a bola é dentro ou é fora, não dá margem para interpretação. Eu acho que a partir do momento que você coloca uma imagem para ser interpretada por alguém, eu posso interpretar de uma forma, você de outra, e aí acaba criando mais polêmica em cima do vídeo, né? Então, está engatinhando ainda, é algo que pode, eu sou totalmente a favor, mas acho que precisa ser trabalhado melhor, né? E principalmente ter mais pessoas capacitadas para utilizar ele, porque é muito complicado, ele deveria ser para auxiliar, sanar as dúvidas, e muitas vezes não acontece, como foi o caso lá do Salgueiro, né? Acabou que ficou um dizendo que não foi, outro dizendo que foi, e aí depois o árbitro é quem decide, né? No fim das contas. Exatamente. Mas assim, eu acho que tem tudo para dar certo, só precisa ser melhor trabalhado, né? Essa questão do VAR. Nesse lance do Afogados, por exemplo, poderia ter definido, né, a questão do gol. É claramente impedido, né? Mas não dá para lamentar o que já passou, né? Agora é repensar a formatação do campeonato para o ano que vem, quem sabe, né? Mas também tem que ver a realidade das equipes, né? Tem equipe que não tem folha de 70 mil. Quanto mais investir num VAR por jogo, né? Há que se analisar, né? Precisa ser feita uma análise melhor.
Mas, E o interessante também é né? que a gente não vê a federação tão empenhada com essa questão do dinheiro mesmo que é investido nesses clubes do interior, porque eu acredito que ela, Sim, como uma federação que é o do porte que há de Pernambuco, né, inovador inclusive no VAR, na utilização, poderia sim sim. auxiliar de alguma forma com incentivo. Antigamente a gente tinha todos com a nota, né, enchia os estádios e hoje a gente não tem mais e cai drasticamente os torcedores, né, nos estádios. Sim. E isso influencia diretamente a renda dos times do interior, né? A gente tira pelo Petrolina e Salgueiro, que quando era com todos com a nota, enchia. E hoje em dia, tipo, dá 2.000, 1.000. Quando dá 2.000, assim, é com jogo de equipe grande. E é difícil, né? A gente acaba ficando sem suporte nenhum da federação. Já recebe menos em direito de imagem quando fecha os contratos com a TV. É, pois é. Enfim, A né? TV Parece ainda que... pode escolher o dia e o horário, né? Que também é ruim. Algumas Sim, famílias não levam os sim. filhos por conta do horário. Uhum, infelizmente. A gente sabe que as federações sempre trabalham para os times da capital, mas parece que em Pernambuco só existe realmente Santa Cruz, Sport e Náutico. É. Infelizmente, né? Infelizmente. E aí, qual é o próximo ponto da pauta que nós temos aqui, né? Vamos falar dos jogos, né? Vai ter 2 jogos hoje. Sim, sim, Copa do Nordeste, né? Com o Pernambucano em campo hoje. Deixa eu puxar a tabelinha aqui para fazer uma colinha. Náutico e Ceará, não é isso? Lisca doido. Pois é, Lisca que Lisca já foi doido. técnico do Náutico. É interessante Sim, essas coisas, reencontrando, né? né? Eu acho muito interessante. Uma vez eu tive a oportunidade Sim, de conversar com um técnico que era do Salgueiro, né? Na época, e que ele foi para outro time e teve que enfrentar, né? E aí ele dizia, sim, rapaz, dá um frio na barriga, mas é muito interessante que a gente sim. revê amigos. Apesar, Verdade, verdade. apesar de Uhum. ser cada um por si, né? Exatamente, né? O Vozão jogando em casa, né? Às 6h30 contra o Náutico. E hoje também às 8 horas tem Santa Cruz e CRB, né? Os dois pernambucanos que restaram aí jogam hoje, né? Decidem hoje a vaga. Parece que teve uma E mudança nesse horário do jogo. Se não me engano, ele foi para 4 horas aqui, 4 horas? Ah, se pronto, não me ótimo. engano. Melhor ainda. Aí É, eles falaram até e que é a única partida é aquela coisa, né? Se o Vozão não conseguir passar, vai para os pênaltis, aí haja coração. haja coração, né? Agora é mata-mata. Ou vai ou racha, né? O famoso ou vai ou racha. E amanhã nós temos um time baiano, né, em campo. Fortaleza e Vitória às 8 horas. E antes tem Botafogo e CSA às 6 horas. Os jogos do E final de semana. é, eu tô É, mais, caminho. eu lhe confesso que eu estou na expectativa para o jogo do Salgueiro. Sim, eu também. Minha cabeça é toda manhã, 4 horas, para fazer a torcida. Deixando o bairrismo de lado aí, mas É, seria muito bom ter o Salgueiro de novo na final, né? porque Seria querendo ou muito não, a gente interessante. fica naquele pensamento, será que vai acontecer o que aconteceu em 2017? Sim, sim. Vai ser. Porque é muito difícil chegar assim tão longe com a estrutura que a gente sabe. Inclusive o próprio Sérgio China falou no áudio, né, que tem essa logística toda de você sair do interior para ir para a capital ou para ir para jogos do Sim, Sul, como foi na Copa do Brasil. Então, assim, é um desgaste total para os jogadores, principalmente. sim, sim. E desgaste também financeiro, né? Porque as folhas dessas equipes já são, assim, um pouco fora da realidade, porque para ter uma equipe forte, tem que ter contratações de peso. E aí tem esse desgaste, né, financeiro de viajar para a capital ou capitais. E o Salgueiro ainda tem viagens pela o Campeonato Brasileiro, né? Que começa em maio. E aí, É, menina, uma também. maratona. Eu estava Uma vendo o maratona. retrospecto do Salgueiro Esporte, né? Aí são, se você for contar, de 2016 para cá, foram 11 partidas, né? 11 oportunidades. Sim, Aí foram 4 vitórias rubro-negras, 4 empates e 3 triunfos do time sertanejo. Então, assim, sim. por equilíbrio a gente tá bem. Equilibrado. Sim, sim. Mas esse 12º jogador, às vezes, não dá muito certo. É verdade. Ainda mais fora de casa, né? Pois é. Eu Fora queria de muito, você casa. sabe dizer se vai ser transmitido esse jogo? Eu acabei não conseguindo achar a informação. Sim, sim. Eu tava escutando o Globo Esporte hoje por alto, mas se eu não me engano, sim. Às 4 horas da manhã. É o jogo da TV.
de Pernambuco, né? Vamos torcer, né? Quem Então, sabe, seria muito bom ter equipe lá. Minha final dos sonhos era Afogados de Salgueiro, mas não deu, Já né? pensou? Não deu. Ia Não ser muito deu, interessante essa final, mas, né, sim. temos Seria. tropeços no meio do caminho. Se fosse, seria o reencontro de China e Manta, que ano passado, quando Manta estava treinando o Petrolina aqui, o Salgueiro veio jogar com a Juazeirense, se eu não me engano era penúltima ou antepenúltima rodada da Série C, e China foi treinar, o Salgueiro foi treinar no estádio do Petrolina, e eles se reencontraram. E foi um reencontro tão legal, assim, de amizade antiga, eles ficaram conversando, demoraram o treino de 30 minutos, assim, botando o papo em dia. Seria legal, né, ter esse reencontro na final. Pena que não deu, né? Fica pra próxima. Daí você falou em Manta, acho que a gente não pode deixar de registrar a história, né, que rodou o mundo dele com o pessoal, né, o corpo técnico, que estava numa pizzaria, se não me engano, né, e tinha um garotinho lá. E as pessoas, na realidade, conheceram o Manta que a gente já conhece, né, quem acompanha ele e tem esse contato direto com ele, sabe do ser humano que ele é. E é um cara super de boa. Ele é. Se você ligar pra ele, Manta, você pode me atender agora? Ele, posso, não tem problema. Então ele é uma ótima pessoa, um ótimo técnico. É verdade. Eu lembro, Manta foi o primeiro treinador que eu entrevistei enquanto estudante de jornalismo ainda. Então eu tenho um carinho assim especial, porque ele me incentivou bastante a trabalhar jornalismo esportivo. E ele é um cara assim, é paizão mesmo. Os jogadores que trabalham com ele chamam de professor, mas tipo, ele é pai, ele é amigo, ele é irmão, ele é tudo, assim. Ele gere a equipe dele como se fosse uma família mesmo. Tanto que o Petrolina logrou sucesso ano passado, muito por mérito dele. Subir a elite esse ano, assim, é um cara que merece tudo de bom, né? Manta é show de bola. Eu tava lembrando aqui de outro ponto que acho que é interessante a gente lembrar. O Givanildo, ele deu entrevista, acho que foi pro UOL, falando da questão do preconceito no futebol, né? Que ele, por ser nordestino, ele acreditava que não foi para um time grande da capital porque era nordestino. E a gente vê, não só por ser nordestino, mas por ser negro, por ser homossexual, enfim. As pessoas, infelizmente, ainda têm muito desse preconceito no futebol. E eu presenciei isso no jogo entre Sampaio Corrêa e Salgueiro. Uma pessoa da torcida do Salgueiro, infelizmente, chamando o jogador de macaco, sabe assim? Aí eu olhei, as pessoas confundem as coisas. Então, né? Rivalidade é uma coisa, preconceito é outra, né? E você falou de Givanildo, ele é um cara que tem uma carreira brilhante, né? No esporte, no futebol, é o rei do acesso, não por acaso, né? É um cara que sabe trabalhar muito bem as equipes para chegarem à elite. Às vezes chega trabalhar numa Série B é diferente de uma Série A, mas ele trabalhando nessa questão de subir equipes, ele é o cara, assim. E infelizmente não tem o mérito, né, que merece, o espaço que merece, né, o reconhecimento. Mas ele é uma figura histórica, né, do futebol regional aqui. Merecia muito mais destaque pela carreira que tem, né? Infelizmente, por esses fatores que você citou aí, não tem o devido reconhecimento. Pois é, e acontece muito com jogadores, então, tem alguns jogadores, inclusive, que estão com aquela idade mais avançada, né? Infelizmente o futebol tem essas coisas, né? Sim. Você vai chegar num momento que a sua idade realmente vai importar. E aí a torcida acaba sendo um pouco desrespeitosa com quem deu tanto sucesso, tanta felicidade para o time. O Salgueiro, parece que tudo que ele conquistou antigamente não vale mais, né? Memória curta, né? Exatamente. Uma contramão disso é Magrão, né? Magrão tudo que conquistou e continua sendo unanimidade no gol do esporte, né? Um dos poucos casos, assim. Porque eu lembro o próprio Rogério Ceni, ídolo maior do São Paulo aí, quando começou a cair, né, de rendimento, a torcida não perdoou, né? Infelizmente, memória curta, como você disse, né? É a vida, né? O ser humano é cruel, o ser humano é cruel. Pois é, e o futebol a gente vê muito disso, mas espero que isso um dia mude, que as pessoas vão realmente para se divertir. Sim. Futebol é isso, é esporte, é lazer, não tem espaço para essas coisas, né? Não tem. Não deveria ter, mas infelizmente ainda existe, né? É verdade. Infelizmente. Bom, a gente
essa foi a nossa primeira live. Falamos aí de Sim. alguns pontos com relação ao futebol. Vocês conheceram um pouco da nossa história, inclusive, do projeto. E se quiserem dar sugestões, né, Kemi, é só entrar aqui no direct e falar com a gente. Pois é, no direct, no comentário. A gente tá aí. Quem tiver nossos contatos pessoais pode vir, nossas redes sociais, nossos amigos aí. É um projeto que a gente está começando, está engatinhando e, como a gente falou no começo, quer torná-lo grandioso, né? E se tudo der certo, logo vocês estarão nos escutando na rádio também, né? Quem sabe? Pois é, o projeto está expandindo, né? Pois é, quem sabe aí em breve, né? O Elas e o Esporte saia das redes sociais. Não fique só nas redes. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. É nossa primeira live, né? Temos muito que aprender ainda, mas a dinâmica vai ser essa mesmo. É mais uma conversa de duas amigas. E fiquem à vontade aí para comentar, nos seguir. Obrigada pela atenção, pelos minutos deixados aí a nós. É isso aí, bom. E continue compartilhando, né? A nossa live vai estar disponível no IGTV aqui do nosso perfil. E a gente conta com vocês na próxima semana em mais uma live e também compartilhando os nossos conteúdos. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.